Imagine por um instante que o universo, esse palco colossal onde galáxias dançam e estrelas explodem em ciclos intermináveis, esconda regiões tão vastas e tão estranhamente silenciosas que parecem contrariar a própria lógica do cosmos. Lugares onde a matéria simplesmente não se reúne, onde a luz atravessa distâncias inimagináveis sem encontrar obstáculos, e onde o vazio se torna tão dominante que provoca uma sensação de desconforto difícil de explicar. Entre todos esses abismos cósmicos, um deles se destaca não apenas pelo tamanho, mas pelo mistério que carrega: o enigmático vazio de Bootes. Uma região tão inacreditavelmente deserta que, desde sua descoberta, tem desafiado as teorias mais fundamentais sobre a estrutura do universo. Mas antes de mergulharmos nessa jornada por um dos recantos mais intrigantes do cosmos, aproveita e deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho e garante que você continue recebendo conteúdo sobre os mistérios mais impressionantes escondidos na vastidão espacial. Agora sim, vamos iniciar essa viagem. Quando astrônomos analisam a distribuição das galáxias pelo universo, eles descobrem que o cosmos não é uma massa uniforme de estrelas espalhadas de maneira aleatória. Pelo contrário, tudo se organiza em uma imensa rede tridimensional, com filamentos densos repletos de matéria, onde galáxias se agrupam como cidades espalhadas por um mapa gigantesco. Entre esses filamentos, existem regiões menos povoadas, as chamadas vazios cósmicos. Mas o vazio de Bootes não é apenas mais um desses espaços rarefeitos. Ele é tão grande, tão profundo e tão incomum que, quando foi identificado, muitos pesquisadores pensaram, inicialmente, que havia algum erro de observação. Para se ter ideia da escala desse colosso espacial, imagine uma esfera tão vasta que, se fosse possível atravessá-la viajando à velocidade da luz, ainda assim levaria centenas de milhões de anos para completar o percurso. Dentro dessa área descomunal, em vez de milhares de galáxias reluzentes formando aglomerações e teias gravitacionais, encontramos apenas algumas poucas dezenas. É como se estivéssemos diante de um oceano interminável onde, ao invés de ilhas e arquipélagos, surgem apenas raros pontos solitários perdidos na escuridão. O mais curioso é tentar imaginar como uma região assim pôde surgir. Sabemos que, pouco depois do Big Bang, pequenas variações na distribuição inicial da matéria determinaram onde surgiriam filamentos densos, aglomerados massivos e, claro, vazios cósmicos. No entanto, a amplitude desse vazio específico sugere que ali houve algo excepcional, uma área onde o universo primordial parecia ter menos matéria do que deveria, permitindo que a expansão cósmica empurrasse ainda mais o conteúdo existente para longe de seu centro. O resultado? Uma cavidade quase absoluta, uma bolha gigantesca onde a presença de galáxias é tão rara que se torna um fenômeno por si só. Ao mesmo tempo, essa imensidão silenciosa oferece aos cientistas uma oportunidade única. Diferente das regiões abarrotadas do universo, onde galáxias se atraem, colidem e distorcem o espaço ao redor, o interior do vazio de Bootes é relativamente puro. Ali, os poucos sistemas estelares presentes se movem quase exclusivamente sob o efeito da expansão do espaço, sem interferências gravitacionais intensas. Isso transforma a região em um laboratório natural para observar como o cosmos se comporta quando está livre de amarras densas. A expansão acelerada, atribuída à misteriosa energia escura, torna-se mais perceptível dentro desse panorama isolado, permitindo medições e cálculos que seriam muito mais difíceis em ambientes turbulentos e abarrotados de matéria. Ao explorar essa região, percebemos que o vazio não representa apenas uma ausência de galáxias, mas uma peça essencial na compreensão de como o universo evolui. Ele é um retrato da infância do cosmos, preservado quase como um fóssil espacial. Cada detalhe, da movimentação de suas galáxias isoladas até a forma como seus limites se conectam com estruturas vizinhas, oferece pistas valiosas sobre como o espaço se expandiu, se reorganizou e se moldou ao longo de bilhões de anos. E conforme avançamos nessa investigação, entendemos que o vazio de Bootes é mais do que uma curiosidade astronômica. Ele é um lembrete poderoso de que o universo não é apenas feito de estrelas, luz e energia. Ele é, sobretudo, feito de silêncio.
Um silêncio tão vasto que, ao contemplá-lo, somos forçados a encarar a imensidão real do cosmos e a perceber o quanto ainda temos para descobrir. Ao avançarmos para dentro do vazio de Botts, percebemos que sua estranheza vai muito além da falta de galáxias. Há algo profundamente desconcertante na maneira como ele se integra, ou, melhor dizendo, não se integra, à teia cósmica. Enquanto os filamentos do universo funcionam como estradas luminosas que conectam aglomerados e superaglomerados, o vazio se comporta como um enorme desvio, um trecho onde a rota simplesmente desaparece. Essa ruptura na continuidade das estruturas cria perguntas que há décadas desafiam modelos cosmológicos e motivam pesquisas cada vez mais sofisticadas. A primeira questão que surge é: por que o vazio de Botts cresceu tanto? Vazios são comuns no universo, mas nenhum deles apresenta a mesma combinação de tamanho e esparsidade extrema. Uma hipótese sugere que, logo nos primeiros momentos após o Big Bang, flutuações minúsculas na densidade da matéria podem ter sido mais intensas naquela região, favorecendo uma expansão mais rápida e mais prolongada. No entanto, isso exigiria uma variação inicial tão grande que muitos pesquisadores acreditam que essa explicação não é suficiente por si só. Outra possibilidade envolve o papel da energia escura, essa força ainda mal compreendida que acelera a separação das galáxias. Em áreas menos densas, ela consegue atuar de maneira mais evidente, ampliando o espaço interno do vazio, quase como se inflasse uma bolha cósmica. Em Botts, essa ação pode ter ocorrido de forma particularmente eficiente, ampliando continuamente sua área e afastando ainda mais os poucos sistemas que ali existiam. É como observar uma região onde a expansão encontrou menos resistência e se aproveitou disso para correr solta, empurrando tudo para fora. Mas, apesar dessa aparente calmaria, o interior do vazio não é completamente estático. Simulações revelam que ele possui movimentos sutis, quase imperceptíveis, que indicam a presença de estruturas residuais de matéria escura. Essas estruturas, embora discretas, influenciam a trajetória das galáxias solitárias que navegam pelo interior. Em alguns casos, esses rastros antigos funcionam como trilhas fracas, guiando lentamente o movimento das galáxias, quase como correntes oceânicas que moldam o caminho de embarcações isoladas no mar. Essa dinâmica, por si só, já é fascinante, mas o contraste com as bordas do vazio torna tudo ainda mais dramático. Nas fronteiras, onde o vazio encontra regiões de maior densidade, ocorre uma mudança quase abrupta. Galáxias que se movem livremente no interior acabam encontrando uma espécie de barreira gravitacional, onde as forças externas começam a puxá-las e desacelerá-las. É como caminhar por um deserto absoluto e, de repente, encontrar uma muralha de montanhas. As diferenças entre esses ambientes são tão significativas que permitem aos astrônomos estudar como o cenário cósmico influencia o crescimento e a evolução das galáxias. Uma galáxia que nasce em uma região densa costuma enfrentar interações constantes, colisões, fusões, trocas de gás e intensa radiação de ambientes superpopulosos. No vazio de Botts, porém, a realidade é radicalmente diferente. Ali, as galáxias vivem isoladas, sem vizinhos próximos, sem perturbações violentas e sem a pressão gravitacional típica das regiões mais habitadas. Isso faz com que algumas delas evoluam de forma extremamente lenta, preservando características antigas, como se fossem cápsulas do tempo que carregam informações valiosas sobre um universo muito mais jovem. De fato, algumas das galáxias observadas no vazio apresentam estruturas peculiares, com poucas estrelas jovens e sinais reduzidos de interações passadas. Elas parecem ter permanecido em um estado quase congelado no tempo cósmico, crescendo de maneira tímida e discreta. Esse comportamento é tão raro que muitos astrônomos consideram essas galáxias verdadeiras relíquias, registros vivos de processos que ocorreram quando o universo ainda estava em seus primeiros capítulos. Além disso, estudar o vazio ajuda a refinar modelos matemáticos que descrevem como a matéria escura se distribui pelo universo. Embora invisível, essa matéria representa a maior parte da massa cósmica e influencia decisivamente a estrutura do espaço. Ao analisar como o vazio de Botts se conecta com vazios vizinhos e como suas bordas interagem com filamentos densos, astrônomos conseguem mapear, com mais precisão,
o comportamento dessa substância misteriosa. É quase como tentar decifrar um desenho oculto, observando não a tinta, mas os espaços em branco entre os traços. E, enquanto desvendamos esses detalhes, fica claro que o vazio não é simplesmente um buraco no universo. Ele é parte de uma rede intricada, um elemento essencial do equilíbrio cósmico. Sem regiões como Bootes, a teia do universo não teria a mesma forma, a mesma função e, possivelmente, nem a mesma história. A ausência, nesse caso, é tão importante quanto a presença. À medida que nos aprofundamos na compreensão do vazio de Bootes, fica claro que ele não é apenas uma região solitária perdida na imensidão cósmica, mas um elemento crucial para decifrar a própria lógica de como o universo se organiza. Sua existência reforça a ideia de que o cosmos não cresce de maneira uniforme, mas sim através de contrastes extremos. Locais onde a matéria se acumula intensamente e zonas onde ela praticamente desaparece. E é justamente nesse contraste que surgem pistas importantes sobre a formação das grandes estruturas que observamos hoje. Uma das descobertas mais reveladoras é que o vazio não é completamente homogêneo, como se imaginou inicialmente. Simulações mostram que, mesmo em regiões extremamente rarefeitas, há pequenas ondulações na distribuição de matéria, minúsculas variações remanescentes do período primordial do universo. Essas ondulações, ainda presentes bilhões de anos depois, indicam que o vazio de Bootes guarda memórias de uma época muito anterior à formação das primeiras estrelas. São como cicatrizes deixadas por flutuações microscópicas do espaço-tempo, que com o passar do tempo foram ampliadas pela própria expansão do universo. Essas sutis irregularidades ajudam a explicar por que algumas poucas galáxias conseguiram se formar dentro do vazio. Mesmo que a quantidade de matéria fosse pequena, ela não era inexistente. Em certos pontos, pequenas concentrações foram suficientes para iniciar a atração gravitacional necessária para o colapso de nuvens de gás e a formação dos primeiros sistemas estelares. No entanto, diferentemente das galáxias cultivadas em regiões mais densas, onde fusões e interações são frequentes, as galáxias do vazio de Bootes cresceram praticamente sozinhas. Isso as torna verdadeiros estudos de caso, revelando como o ambiente influencia de maneira decisiva o desenvolvimento de uma galáxia. Curiosamente, algumas dessas galáxias apresentam formatos incomuns, com estruturas pouco definidas e estrelas distribuídas de maneira irregular. É como se não tivessem passado pelas etapas típicas que moldam galáxias em ambientes mais dinâmicos. Sem colisões violentas ou ondas de choque vindas de grandes aglomerados, elas evoluíram com um ritmo próprio, quase desligadas dos acontecimentos cósmicos ao seu redor. Ao mesmo tempo, por estarem tão isoladas, elas permitem aos astrônomos medir com grande precisão seus movimentos e, consequentemente, a influência da expansão do universo sobre elas. É justamente nesse ponto que o vazio de Bootes se torna um terreno privilegiado para estudar a misteriosa energia responsável pela expansão acelerada do cosmos. Em regiões densas, a gravitação exerce força suficiente para alterar trajetórias, desviar movimentos e distorcer medições. Já dentro do vazio, essa interferência praticamente desaparece. As galáxias ali presentes se movem como minúsculos marcadores, seguindo fielmente o fluxo da expansão espacial. Observar essas movimentações é como assistir a um experimento natural acontecendo diante dos nossos olhos, revelando detalhes que em outras partes do universo estariam escondidos pela turbulência gravitacional. Além disso, o vazio de Bootes não é apenas uma região isolada, mas também um ponto de conexão entre outros vazios menores. Esses vazios se estendem como túneis invisíveis, formando um sistema interligado que desafia a nossa percepção intuitiva de espaço. Eles conectam áreas inteiras do cosmos, permitindo que a expansão prossiga quase sem barreiras. Se imaginarmos o universo como uma gigantesca metrópole, esses vazios funcionariam como longos corredores escuros entre megacidades extremamente luminosas. A amplitude desse sistema revela que a maior parte do cosmos, na verdade, não é formada por galáxias e estrelas, mas por espaços vazios que se estendem por distâncias inimagináveis. E, surpreendentemente, esses vazios não são estáticos. Com o passar dos bilhões de anos, eles também evoluem. À medida que o universo continua sua expansão acelerada,
regiões menos densas expandem-se ainda mais rápido do que as áreas cheias de matéria. Isso significa que o vazio de Bootes, já gigantesco em sua escala atual, pode se tornar ainda maior no futuro distante. Suas bordas se afastarão, suas galáxias isoladas continuarão se distanciando umas das outras, e sua solidão cósmica se tornará cada vez mais profunda. Essa perspectiva levanta questões intrigantes sobre o destino das galáxias que hoje habitam o vazio. Em um futuro extremamente distante, elas poderão se tornar tão separadas que, para um observador hipotético, parecerá que cada uma é a única galáxia existente, rodeada por uma escuridão infinita. Sem interações, sem novos fluxos de gás e sem eventos cataclísmicos perto o bastante para afetá-las, elas podem acabar apagando lentamente, tornando-se testemunhas silenciosas de um universo em constante afastamento. Ao estudar o vazio de Bootes, portanto, não estamos apenas analisando uma região desprovida de matéria. Estamos observando o reflexo de tendências profundas que moldam o próprio destino do cosmos. Ele é uma lente que revela como o universo evolui em grandes escalas, como a energia escura atua e como as galáxias respondem a ambientes extremos. É, enfim, um capítulo inteiro da história cósmica, escrito não com estrelas, mas com uma ausência quase absoluta delas. À medida que avançamos nessa exploração, começamos a perceber que o vazio de Bootes não é apenas uma peculiaridade cosmológica, mas um agente silencioso que influencia a própria arquitetura do universo. Ao contrário das regiões densas, onde cada galáxia interage com dezenas de vizinhas e participa de um ciclo constante de colisões, fusões e renovações, o vazio se comporta como uma zona onde o tempo parece correr em outro ritmo. Essa diferença não é apenas estética. Ela afeta profundamente a forma como o cosmos evolui, se reorganiza e se transforma ao longo de bilhões de anos. Algo particularmente intrigante é como as bordas do vazio funcionam como transições entre realidades cósmicas completamente distintas. Ao aproximar-se dessas fronteiras, a densidade de matéria aumenta de maneira tão abrupta que parece até artificial. Galáxias que se movem livremente no interior do vazio encontram, de repente, um ambiente onde a gravidade volta a exercer domínio, onde estruturas colossais se erguem como muralhas e onde a teia cósmica retoma sua complexa organização. Esse contraste oferece uma oportunidade única para os pesquisadores entenderem como ambientes diferentes moldam a vida das galáxias e influenciam seu desenvolvimento ao longo do tempo. No interior de Bootes, as galáxias vivem uma existência quase isolada. Não têm vizinhas por perto para disputar matéria, não enfrentam ondas de choque frequentes vindas de regiões densas e não passam por fusões que possam remodelá-las. Isso resulta em sistemas estelares extraordinariamente estáveis, cuja evolução é guiada quase exclusivamente pelos processos internos da própria galáxia. É como observar uma cidade que se desenvolveu sem interferências externas, preservando tradições, estruturas e características que em lugares mais movimentados já teriam sido completamente transformadas. Mas o vazio também influencia o próprio tecido do espaço. Em regiões densas, a presença de enormes quantidades de matéria gera distorções gravitacionais que curvam o espaço-tempo e dificultam a medição precisa da expansão cósmica. No vazio de Bootes, porém, essas distorções são mínimas. A gravidade quase não interfere, permitindo que a expansão do espaço atue de forma limpa e direta. Isso transforma o vazio em um dos melhores observatórios naturais para estudar a misteriosa energia responsável por essa expansão acelerada. É como se o próprio universo oferecesse uma sala silenciosa e isolada, onde podemos ouvir seu ritmo mais profundo sem a interferência do restante do cosmos. Além disso, os vazios funcionam como amortecedores cósmicos. À medida que o universo se expande, eles se alargam, absorvendo parte dessa expansão e redistribuindo energia entre filamentos e aglomerados. Esse processo ajuda a explicar por que algumas regiões crescem mais rapidamente que outras e por que certas estruturas se formam com tamanhos tão variados. O vazio de Bootes, sendo um dos maiores conhecidos, tem um papel especialmente importante nessa dinâmica, influenciando a distribuição da matéria em uma escala que desafia nossa capacidade de imaginação. E então surge uma pergunta inevitável. Será que o vazio sempre foi assim?
Estudos indicam que ele não apenas existiu desde os primeiros momentos da formação do universo, mas também passou por um processo contínuo de ampliação. As flutuações iniciais na densidade de matéria criaram os primeiros contornos dessa região, mas foi a expansão acelerada que a transformou no colosso que vemos hoje. Se projetarmos essa tendência para o futuro, o vazio de Bootes provavelmente se tornará ainda mais profundo e mais vasto, alongando-se como uma bolha que continua a crescer sem encontrar barreiras reais. Essa perspectiva também nos leva a refletir sobre o destino das galáxias que habitam o interior desse abismo cósmico. Com o passar dos bilhões de anos, elas poderão ficar tão distantes umas das outras que suas luzes jamais voltarão a se encontrar. Eventualmente, cada uma pode se tornar um farol solitário envolto em completa escuridão, sem qualquer sinal do universo ao redor. Em termos cósmicos, é como assistir à luz de candeias que se afastam até desaparecerem completamente na noite. Apesar desse cenário aparentemente sombrio, o vazio de Bootes nos ensina uma lição profunda sobre a natureza do universo. O vazio não é um erro, nem um acidente. Ele é uma consequência direta das forças que moldam o cosmos desde seu nascimento. Ele nos lembra que o universo é feito tanto de presença, quanto de ausência, tanto de luz, quanto de silêncio. E é nesse equilíbrio entre extremos que surgem as estruturas que definem a paisagem cósmica. Ao estudarmos Bootes, desvendamos não apenas um abismo gigantesco, mas também a história silenciosa das forças que sustentam o universo. O vazio nos revela que o cosmos é muito mais vasto, mais complexo e mais enigmático do que qualquer imagem brilhante de uma galáxia poderia sugerir. E, acima de tudo, nos lembra de que ainda estamos apenas começando a compreender o que existe além daquilo que podemos ver. Quando finalmente olhamos para tudo o que o vazio de Bootes representa, percebemos que estamos diante de uma das obras mais impressionantes já esculpidas pelo próprio universo. Não há escultor, não há intenção, não há planejamento, apenas a ação contínua e silenciosa das forças fundamentais que moldaram o cosmos desde seus primeiros instantes. O vazio é, ao mesmo tempo, uma ausência e uma revelação. Um espaço tão vasto e tão desprovido de matéria que sua própria existência força a ciência a confrontar os limites do conhecimento humano. Uma das contribuições mais significativas do estudo desse abismo é o entendimento de como o universo distribui sua matéria. Vivemos em uma realidade onde a maior parte do espaço é, paradoxalmente, feita de nada. Ainda assim, é esse nada que permite a formação dos grandes filamentos, das muralhas cósmicas e dos superaglomerados que dão forma à teia universal. Sem os vazios, essas estruturas não teriam espaço para existir. Eles funcionam como regiões de alívio, compensando a expansão e redistribuindo energia de maneira natural. O vazio de Bootes, em particular, destaca esse equilíbrio ao extremo. Uma peça gigantesca que completa o quebra-cabeça da arquitetura cósmica. A análise contínua desse vazio também impulsiona novas teorias sobre como a energia escura influencia o universo. Em ambientes densos, essa energia disputa espaço com a gravidade. Em Bootes, ela reina quase sem oposição. Esse cenário ajuda pesquisadores a testar modelos que buscam explicar por que o universo não apenas se expande, mas acelera essa expansão. Cada pequena galáxia isolada dentro do vazio se transforma em um marcador precioso, registrando a ação dessa força enigmática. Observar como elas se afastam, como respondem ao empurrão do espaço em crescimento e como se organizam dentro desse ambiente silencioso, fornece pistas essenciais que dificilmente seriam visíveis em qualquer outro lugar do cosmos. Ao mesmo tempo, o estudo do vazio de Bootes revela algo sobre nossa própria relação com o universo. Ao imaginar essa imensidão onde quase nada acontece, percebemos o quão dependentes somos das interações cósmicas que permitem a existência de planetas, estrelas e vida. Sem regiões densas, sistemas solares como o nosso jamais teriam surgido. Ao contrário, no interior de um vazio profundo, a história seria outra. Um universo menos vibrante, com ilhas de luz tão distantes umas das outras que nunca se cruzariam. Esse pensamento provoca uma estranha mistura de inquietação e fascínio.
Afinal, a existência de regiões assim destaca o quão improvável e ao mesmo tempo frágil é a nossa própria presença na vastidão espacial. E quando olhamos para o futuro distante, o vazio de Bootes nos oferece uma prévia da possível aparência do universo daqui a trilhões de anos. À medida que a expansão acelerada continua, vazios como esse se tornarão ainda maiores e as galáxias dispersas no interior deles se afastarão até perderem completamente o contato umas com as outras. O universo poderá se transformar em um lugar onde cada galáxia, ou o que restar dela, será uma ilha isolada, incapaz de enxergar qualquer outra fonte de luz. Nesse cenário extremo, o cosmos retornaria a uma escuridão quase total. Um eco distante dos tempos em que era repleto de estrelas jovens, energia explosiva e interações dramáticas. Mas é justamente essa perspectiva sombria que torna o estudo dos vazios tão importante hoje. E talvez esse seja o ponto mais profundo de todos. Mesmo no lugar onde quase nada existe, o universo ainda nos ensina. Ele ensina que o vazio não é sinônimo de ausência de significado, mas um componente essencial da sua própria composição. Ensina que, para entender o todo, precisamos observar tanto as partes iluminadas quanto as sombras que as cercam. Ensina que cada região, por mais isolada e desolada que pareça, carrega informações preciosas sobre a história cósmica. Informações que só podem ser reveladas quando olhamos para além da superfície brilhante das galáxias. Assim, quando pensamos no vazio de Bootes, não devemos imaginá-lo apenas como uma lacuna perdida entre estrelas distantes. Devemos vê-lo como um capítulo completo da narrativa universal. Uma área que conserva fragmentos do início dos tempos e antecipa o possível destino do cosmos. Um lembrete silencioso de que, no universo, até o nada pode ser extraordinário. Com isso, concluímos nossa jornada por essa região impressionante. E se você gostou dessa viagem ao coração do vazio e quer explorar ainda mais os mistérios do universo, continue acompanhando o canal. Ainda há muito para descobrir, muito para investigar e muito para imaginar. O cosmos é vasto demais para ser compreendido em uma única história.